acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, mais 4 nomes deverão ser contratados aí até o início da temporada, que vai iniciar aí no dia 18, que o Vasco irá iniciar o Campeonato Carioca e também vai começar aquele torneio lá no Uruguai, que vai ter pela frente o São Lourenço. Deixa aí nos comentários aí se você entende que o Vasco tem que contratar mais jogadores. Na minha opinião, 4 jogadores agora para o início da temporada é aceitável, mas ainda vão precisar vir mais reforços até o fechamento da janela, que é sempre bom lembrar que no início de março encerra a janela de transferências. Anteriormente, essa janela fechava lá na metade de abril. Agora o Vasco terá praticamente 1 mês e meio a menos e vai ter que correr atrás aí para fechar o seu elenco para o Campeonato Brasileiro, que inicia lá no final de abril e início de maio. O Vasco está interessado na contratação do meia uruguaio Nandes, jogador que está atualmente no Cagliari da Itália e também é da seleção do Uruguai, jogador que tem contrato até junho de 2024, até o meio do ano, com o clube italiano, porém ele vai cumprir esse contrato e caso o Vasco contrate ele só virá no meio do ano. A situação é a seguinte, o Vasco entrou na disputa com o Internacional de acordo com o empresário do jogador e ele não deverá renovar o seu contrato lá na Itália e pode retornar ao futebol da América do Sul. O jogador também já teve uma passagem pelo Boca Juniors. É um jogador muito interessante, com certeza seria titular absoluto, é o legítimo camisa 5 que o torcedor espera. Tem experiência na Europa, é jogador de Copa do Mundo, de seleção uruguaia e, na minha opinião, seria um baita reforço para o Vasco. Vamos aguardar aí se o Vasco vai tentar contratar o jogador para tentar, quem sabe, uma liberação dele antes, para ele vir já agora, antes do Campeonato Brasileiro, ou se o Vasco vai tentar contratar ele e ele vir lá no meio do ano. Uma situação parecida é a do Alan, né, cara? Poderia também pensar em trazer o Alan, talvez fechar um pré-contrato com o jogador e ele voltar ao Vasco. Se for para esperar entre o Nandes e o Alan, eu prefiro esperar o Alan, claramente, porque, na minha opinião, é um jogador extremamente identificado com o Vasco e também tem mais qualidade do que o Nandes, apesar de não ter jogado uma Copa do Mundo, como o Nandes já jogou várias. Na minha opinião, o Alan ainda é mais jogador do que esse volante uruguaio. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião, se você acha que vale a pena o Vasco contratar o Nandes e esperar ele até o meio do ano. Bom, pessoal, de acordo aí com o jornalista Fábio Azevedo, o Vasco já estaria negociando com novos patrocinadores e quer aumentar o valor da camisa. Há informações de outros jornalistas de que a Pixbet deverá sair da camisa do Vasco. O Vasco já está buscando outro patrocinador. O grande sonho dos torcedores, ou de alguns torcedores do Vasco, é ter a Crefisa aí como patrocinadora master e que, claro, pague um valor significativo referente ao que o Vasco merece receber. Atualmente o Vasco tem um 10º patrocínio master do Brasil, recebe apenas 22 milhões da Pixbet, comparado aí com o nosso maior rival, a Pixbet paga mais de 80 milhões a mulambada, né? Com certeza são valores totalmente diferentes entre os dois clubes. Tem que falar que outros rivais, tanto no Rio de Janeiro e também fora, como Botafogo, Cruzeiro, a dupla Grenal e clubes de São Paulo, todos recebem mais do que o Vasco quando o assunto é patrocinador massa. Inclusive até o próprio Santos, que foi rebaixado para a segunda divisão, recebe um valor a mais do que o Vasco aí quando o assunto é patrocinador massa, né? O Vasco tenta resolver essa questão e ainda não sabemos também quanto à situação do patrocinador esportivo, que a gente já falou aqui várias vezes no canal sobre a situação da capa que paga uma mixaria ao Vasco. E também, assim como a Pixbet, tem contrato somente até o final desse ano. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa possível troca de patrocinador master. O Vasco, na minha opinião, tem que receber no mínimo, cara, no mínimo 50 milhões de um patrocinador master. Bom, pessoal, após a saída do Gabriel Peck, outro jogador revelado pelo Vasco pode sair do nosso clube, de acordo com o jornalista Fabrício Romano, jornalista mais bem conceituado no mundo quando o assunto é mercado da bola, quando o assunto é transferências de jogador. Inclusive, ele mesmo noticiou a transferência do João Vitor, do Benfica ao Vasco. Ele cravou que clubes da Premier League estão demonstrando interesse na contratação do Marlon Gomes, jogador que é tido como um grande talento aí no futebol brasileiro, pode deixar o Vasco ainda em janeiro, em caso de uma boa proposta. Vale ressaltar que a multa rescisória do Marlon Gomes é cerca de 16 milhões de euros, aproximadamente 85 milhões de reais na cotação atual. O jogador que renovou seu contrato lá em 2023 teve a multa rescisória melhorada e caso algum clube da Premier League queira comprar o jogador, terá que pagar essa quantia ao Vasco. Tenho certeza absoluta que se chegar uma proposta na casa de 70 a 80 milhões de reais, o Vasco irá vender o Marlon Gomes. Eu tenho certeza absoluta disso, porque se vender o Gabriel Peck
na minha opinião, é um jogador mais importante do que o Marlon Gomes no Vasco, vai vender sim o Marlon Gomes facilmente se chegar uma proposta nesse nível, ou claro, se pagar a multa rescisória, o Vasco não terá o que fazer, somente liberar o jogador e receber os 85 milhões de reais. Não foram divulgados os clubes que estão interessados no jogador, certamente deve ser clubes medianos, né? Eu acho pouco provável que algum clube Big Six tenha interesse no Marlon Gomes, até porque o jogador ainda nem é titular absoluto do Vasco, é um jogador muito promissor, mas eu acho pouco provável que algum dos gigantes lá da Inglaterra tenha interesse no jogador. Pode ser que algum clube tipo Wolverhampton, West Ham, Aston Villa, algum desses clubes assim tem interesse em contratar o Marlon Gomes, o que seria muito interessante para a carreira do jogador, porque ele tem um grande exemplo bem na sua cara, né, que é o Andrei Santos. O Vasco vendeu o Andrei Santos diretamente para o Chelsea. Infelizmente o Andrei Santos não jogou nada no Chelsea, não foi aproveitado ainda pelo Chelsea, foi emprestado ao Nottingham Forest, o jogador não se encontrou na Premier League, fez 1 ou 2 jogos somente lá no Nottingham Forest, foi devolvido ao Chelsea e até agora o clube inglês não sabe o que fazer com o Andrei Santos, se vai utilizar ele ou se vai buscar um novo empréstimo do jogador. Esperamos que o Marlon Gomes vai para um clube que ele possa se adaptar primeiramente, consiga jogar bem, que depois que ele se destaque e seja vendido para um clube maior lá na Inglaterra e claro que tenha grande sucesso na sua carreira. Esse é o melhor caminho que eu entendo para o jogador, né? Deixa nos comentários o que você acha da possibilidade de saída do Marlon Gomes para o futebol inglês. Bom, pessoal, e o Vasco segue em busca aí de reforços para a temporada. De acordo aí com o território da MLS, teria sido oferecido ao Vasco aí os volantes Adalberto Carrasquilha, que está atualmente no Houston Dynamo, inclusive clube que o Vasco tirou o Sebastião Ferreira de lá, e também o Andrés Cubas, meia paraguaio, que está atualmente no Vancouver Whitecaps, lá do Canadá, mas que joga a MLS. Esses dois jogadores foram oferecidos ao Vasco. O Adalberto Carrasquilha é um jogador da seleção do Panamá. É muito raro você ver esse tipo de jogador atuando aqui no Brasil. Eu acho que o único jogador panamenho que atuou no Brasil alguma vez foi o Balói, que jogou lá no Grêmio, lá em 2004, 2003. É um jogador que tem experiência, já jogou no futebol europeu, se destacou muito lá nos Estados Unidos. Seria um bom reforço sim, cara. Considero sim uma boa contratação o Adalberto Carrasquilha. E também o Andrés Cubas é um jogador que também tem experiência na Europa, já jogou no Boca Juniors e também é da seleção do Paraguai. Vale ressaltar que o Emiliano Dias, em entrevista à imprensa uruguaia, confirmou que o Vasco poderia contratar sim jogadores paraguaios e quem sabe pode ser que esse jogador esteja na mira do Vasco literalmente e o Andrés Cubas pode ser um dos reforços para o Vasco. Vamos aguardar os próximos dias se o Vasco vai negociar essas contratações. Até agora, de acordo com as informações, nenhuma negociação foi aberta entre o Vasco e os jogadores. Vamos aguardar os próximos dias se vai adiante essas possibilidades. Deixe nos comentários aí se te agrada esses dois nomes, jogadores totalmente desconhecidos aqui para o futebol brasileiro. Acho que nenhum torcedor vascaíno sabe quem são esses jogadores.